pautada naquilo que alguns estudiosos chamaram de momento poético, mas também com problemas sociais e históricos. E uma característica presente nesse momento da poesia modernista foi a retomada de elementos simbolistas, sem que isso novamente representasse um amplo resgate da produção literária pré-modernista. E essa apropriação de elementos de outras vertentes da literatura aconteceu em virtude de um alargamento do campo temático, que contemplava aspectos sociais e inquietações religiosas. E os poetas da segunda geração deram continuidade às conquistas dos primeiros modernistas e criaram novas possibilidades temáticas, perpetuando a nova concepção de literatura, defendida por seus antecessores e levando adiante o projeto de liberdade de expressão e que possibilitou até mesmo a revisitação da literatura clássica. E essa fase, ela durou de 1930 a 1945 e apresentou, assim, algumas características, que foram a influência do realismo e romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência de psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, e o uso de versos livres e brancos. Bom, agora vocês vão saber um pouquinho mais sobre a biografia dos autores. Boa noite. Trouxemos aqui, então, bem resumido, assim, a biografia e algumas publicações dos autores. Então, vamos começar com Mário Quitanda. Então, seu nome completo é Mário de Miranda Quitanda. Ele nasceu em 30 de setembro de 1906, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Sua formação, ele estudou no Colégio Militar de Porto Alegre e passou a atuar como jornalista e tradutor. Ele faleceu com 87 anos em 5 de 5 de 1894. Ele morreu, acho que foi com insuficiência respiratória e cardíaca. Ele faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, até hoje está internado. Ele não se casou e também não teve filhos. Mário Quitanda, ele lançou seu primeiro livro de poesia em 1940, que é A Rua dos Cataventos. Essa publicação deu início à carreira desse grande poeta. Em 1953, o autor iniciou suas atividades no jornal Correio do Povo. Em 1966, foi publicada a Antologia Poética de Mário Quitanda, sendo que este livro ganhou muita atenção da Academia Brasileira de Letras. Próximo. Então, Murilo Mendes. Murilo Mendes, ele nasceu em 13 de maio de 1901, é um escritor da segunda fase do modernismo brasileiro. Seu primeiro livro, Poemas, foi publicado em 1930 e ganhou o prêmio de poesia da Fundação Graça Aranha. Com a morte de seu melhor amigo, o pintor Ismael Nelli, em 1934, Murilo Mendes, então, se aproximou-se do catolicismo, cujas referências dele passaram a fazer parte de sua poesia. Na Itália, ele recebeu o Prêmio Internacional da Poesia Etna Tormani, em 1972, e o Prêmio Viareggio, 1973. Pode passar. Jorge de Lima. Ele nasceu em 23 de abril de 1893, na cidade alagoana de União de Palmares. Passou a sua infância na sua cidade natal. Em 1912, ele mudou-se com sua família para a capital de Maceió. Ele estudou no jornal do colégio e ele começou lá a escrever seus poemas. A partir de 1930, ele mudou-se para o Rio de Janeiro. Ali trabalhou como médico e professor de literatura. Em 1935, ele foi eleito governador do estado. Mais tarde, ele tornou-se presidente da Câmara no Rio de Janeiro. Em 1940, ele recebeu o Grande Prêmio de Poesia, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Faleceu no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1953. Próximo. Vinícius de Moraes. 1913, data de nascimento e falecimento em 1980.
Ele foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores de Bossa Nova. Entre os seus maiores sucessos está a famosa Garota de Ipanema. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913. Foi um poeta significativo da segunda fase do modernismo. Ao publicar sua antologia poética em 1955, então ela teve duas fases. A primeira fase ela foi carregada de misticismo e profundamente cristã. Começa também com o livro O Caminho para a Distância, de 1933, e termina com o poema Mariana, a Mulher, 1936. A segunda fase, ele inicia com 5 elegias, em 1943, e sua carreira musical teve início em 1927. E uma das suas músicas que tem destaque é Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1958, Chega de Saudade, 1958, Garota de Ipanema, 1963, Minha Namorada, 1964. Vinícius de Moraes, ele casou-se 9 vezes só e teve 5 filhos. Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro, dia 9 de julho de 1980. Nossa belíssima Cecília Benevides de Carvalho de Meireles. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901, Cecília de Meireles foi poetisa, professora, jornalista e pintora. Com 18 anos, ela estreou na literatura com o livro Espectros. Em 1919, Cecília de Meireles lançou seu primeiro livro de poemas, Espectros, com 17 sonetos de temas históricos. Atuou como jornalista em 1930 e 1931 e publicou vários artigos sobre educação. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Em 1936 e 38, Cecília lecionou literatura no Luso Brasileiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1938, o livro de poemas Viagem recebeu prêmio de poesia. Casou-se 2 vezes e teve 3 filhas, mas ela teve 3 filhas do seu primeiro casamento. Aqui nós trouxemos algumas de suas obras: Espectros, Crianças, Meu Amor, Nunca Mais, Poema dos Poemas, Baladas para El Rei, O Espírito Vitorioso, Saudação à Menina de Portugal, Batuque, Samba e Macumba, A Festa das Letras, Viagem, Olhinhos de Gato, Romanceiros de Confidência, tem outros, que nós não trouxemos, só esses outros. Próximo. Eu acho, acabou. Então, foi uma breve resumo da bibliografia e de algumas obras dos autores. A Gretchen quase vai para o Vinícius, né? Vinícius salvou bastante. Não, imagina. Eu fiquei chocada aqui, falei, gente, o homem realmente é um apaixonado. O nosso autor que a gente escolheu para falar mais destaque é o Carlos Drummond de Andrade. Um pouquinho sobre a vida dele. Ele nasceu em 31 de outubro de 1902. Mato Dentro, eu achei interessante esse lugar, no interior de Minas. Ele é descendente de uma família tradicional, de fazendeiros ali da região, e foi o 9º filho do casal. Na época, vocês tinham muitos filhos, né? Então, ele é filho de Carlos de Paula de Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Então, assim, desde pequeno, o Carlos, ele demonstrou, né, interessado nas letras, então, e pela literatura. Ele estudou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, ele foi estudar no internato jesuíta no colégio Anchieta, no Rio de Janeiro. Foi um dos maiores nomes da literatura, inclusive por isso que a gente está falando dele hoje. Então, foi apontado como um dos maiores poetas do século XX. Foi poeta, contista, cronista brasileiro e cronista brasileiro do período do modernismo.
Como eu já disse, ele foi considerado um dos maiores autores do século XX, portanto, dentro dessa segunda fase da geração modernista. E ele se tornou precursor, né, da chamada poesia de 30, porque ele publicou a obra Algumas Poesias, onde tem várias e várias obras dele, né, poesias, no caso. Ele foi casado com Dolores, teve 2 filhos, o Carlos nasceu, mas morreu pouco tempo depois, e Maria Julieta, que foi uma parceira muito grande que ele teve na vida. Ele foi expulso de um colégio, né? Eles dizem insubordinação mental, né? Porque ele provavelmente discordou do professor. Não estou falando que a senhora é assim, professora Vera. Mas assim, a gente sabe que antes essa coisa do aluno discordar ou tentar ter uma discussão normal com o professor em sala de aula, acho que não era muito bem aceito. Então, ele acabou sendo expulso. Ele se formou em farmácia, na Escola de Antropologia e Farmácia de Belo Horizonte. Então, ele também ministrou aula de Geografia e Português no ginásio sul-americano de Itabira, e trabalhou como redator-chefe do Diário de Minas. Ele continuou com seus trabalhos, né? Então ele publica em 1930 a obra Algumas Poesias, que eu já citei antes, e no meio do caminho um dos poemas mais conhecidos dele, né? Que ele publicou na revista Antropofagia, em 1928. Então o poema diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na minha vida, de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E esse poema foi um dos mais criticados, assim, né? Porque Drummond, sempre uma pessoa de uma escrita incrível, vem apresentar esse poema. Aí as pessoas criticaram porque achou repetitivo. Os versos tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Então, teve essa recepção de críticas. E esse poema, ele fala sobre alguns acontecimentos simples e banais, né? Tipo, tinha uma pedra no meio do caminho. Então, isso mostra que alguns problemas que a gente enfrenta pode ser tipo uma pedra. A gente está indo ter uma pedra no caminho. Então, é algo assim que o autor quis passar com esse poema. E os poemas do Drummond, ele sempre foi muito voltado para o cotidiano. E ele é assim, uma pessoa, tido como uma pessoa de escrita bem anticonvencional. Então, né, no meio do caminho tinha uma pedra, representa um pouco disso. E a maioria dos poemas dele também questiona o amor, questiona a sua existência, e o que a gente vai ver no próximo poema. E ele se apresenta assim muito pessimista, muito irônico, e sempre traz um viés muito social nas suas poesias. Ele trabalha como funcionário público durante grande parte da sua vida, e aposenta-se como chefe desse negócio que eu não sei nem o nome. Aos 80 anos, ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Faleceu aos 85 anos, logo depois que sua filha morreu, né? A filha ainda morreu primeiro do que ele, a Maria Julieta, que também era cronista. E, assim, por imaginar que ela era a sua grande companheira, provavelmente ele tenha morrido mais de tristeza, eu acredito. Algumas curiosidades sobre ele: tem a estátua dele em Copacabana, famosíssima. Como ele era uma pessoa muito famosa nessa época, de 1988 a 1990, tinha sua imagem na nota de 50 cruzados. Tem um documentário sobre ele, O Poeta de Sete Faces, de 2002.
Então, quem se interessa, provavelmente é uma obra boa de se ver, para conhecer mais sobre ele, né? E tem também na cidade de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, tem a estátua dos poetas. E, como eu falei, a de Copacabana, pensamento. Aqui estão algumas das obras dele. Ele escreveu poesia, prosa, literatura infantil, fez algumas traduções. A gente não vai se ater muito nas obras, porque são várias, né? Então, algumas poesias que eu já falei, que é onde tem um apanhado de muitos poemas dele, Sentimento do Mundo e várias outras. Eu trouxe o videozinho, o poema, Quadrilha na voz de Drummond. Eu falei assim, a professora não vai se importar de eu não recitar o poema. Mas achei bonitinho encontrar na voz dele. Então, se tiver muito baixo, me avisa que eu aumento um pouco o volume. Deixa eu ver aqui. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou na tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Fernandes, que não tinha entrado na história. Deu para ouvir direitinho? Sim, a gente ouviu direitinho. Assim, eu quis trazer esse videozinho, eu acho que o vídeo vai representar mais para os meninos sobre o poema, que eles vão ver a letra e tem a imagenzinha. E é na voz do autor, né? Então eu acho que vai ficar bonitinho, por isso que eu trouxe. Então, o poema se chama Quadrilha, e na primeira parte do poema a gente vê a apresentação, né? João amava Teresa, que amava Maria, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então a gente vê aí os personagens desse poema. A segunda parte é o desfecho, e mostra que o João vai para os Estados Unidos, não se casa. Teresa vai para o convento, não se casa. Raimundo morreu de desastre, não se casa. Maria ficou para a tia, não se casa. Joaquim se suicidou-se, não se casa. Lili casou com J. Fernandes. Só a Lili, que não amava ninguém, casou, né? Então, nós temos, de primeira, 6 personagens e apenas Lili se casa, né? E aparece o J. Fernandes por último. E é uma coisa que, assim, que a gente pode reparar no poema é que todos os outros têm só nomes e não tem sobrenome. Já o J. Fernandes aparece com nome, ou com sobrenome, a gente não sabe o nome. Então, de acordo com as nossas pesquisas e entendimentos, isso significa que Lili casou-se por interesse, já que ela não amava ninguém, né? E isso por interesse, porque J. Fernandes pode muito bem representar uma empresa, uma fazenda, alguém muito rico, dono de fazenda de café, dono disso e daquilo, né? Então, a gente vê essa questão no poema, casamento por interesse, porque o J. Fernandes, a gente não sabe o nome, pode ser Joaquim, João, Gilberto, não, Gilberto com e só o sobrenome, o que na época significa algo assim. Então, Quadrilha, ele traz muitas essas características das composições do Drummond e também características do movimento modernista, que é o que a gente está falando. Então, o poema apresenta versos livres, as formas populares, as temáticas do cotidiano e linguagem formal. Pelo nosso entendimento, o poema ele não apresenta uma estrutura, porque não tem rima e é uma narrativa. Então, assim, o poema não tem uma estrutura. Então, a primeira parte do poema, ela apresenta são paixões não correspondidas e alguém que não ama ninguém. E o poema, pelas características do autor, de sua escrita, apresenta o pessimismo com relação ao amor. O João, que amava a Teresa, não casou com ela, porque ela amava o Raimundo amava a Maria,
a Maria amava o Joaquim e o Joaquim amava a Lili. E a Lili não tinha interesse por ninguém. Então, assim, o autor sempre apresenta essas características de pessimismo com relação ao amor. E em alguns poemas pode até aparecer, tipo, realmente o amor existe. Nesse aqui, por exemplo, né? Onde a gente julga que a Lili casou-se por interesse. Então, a segunda parte do poema mostra isso, né? Casamento por interesse e quem amava se deu mal na vida. Um negócio que o Drummond quis trazer como sua obra. Então, o poema Quadrilha, a gente pode ver realmente como a dança quadrilha, né? Por exemplo, Leonardo pode estar dançando com a Amanda, só uma suposição, gente, para vocês entenderem. Pode estar dançando com a Amanda, mas o Leonardo queria dançar com a Gisele, ele está dançando com o João, sabe? Então, o autor mostra o amor nesse jogo de troca e alguns não são correspondidos. No poema mostra que quase todos eles são apaixonados ou são alvo de adoração de alguém, só que nenhum relacionamento se concretiza. Então, isso mostra esse pessimismo do autor com relação ao amor. Eu já falei do pessimismo. Então, ele vê o amor assim, como uma espécie de jogo, de sorte, para ver se alguém tem a oportunidade de conseguir vencer. Então, para ele, o amor é um jogo. Você consegue vencer, ou você morre, ou você casa-se por interesse. Então, de forma simples e usando exemplos concretos do cotidiano, a composição ilustra o desespero do sujeito e daqueles que os rodeiam, para quem o amor verdadeiro parece praticamente impossível. Ele está falando do desespero do sujeito. Então, assim, ele, lá no poema tem as pessoas. O João não tem sobrenome, a Teresa também não. Então, isso mostra pra gente que pessoas simples e sem sobrenome, sem riqueza, sem dote, não tem muito direito ao amor. A gente pode entender dessa forma. Tanto que o J. Pinto Fernandes apareceu depois, ele não tem nome, mas tem sobrenome, e ele se casou, né? E foi ser feliz com a sua Lili, que talvez nem o amasse, mas vida que serve. É isso. Como a Fernanda falou em amor, nós vamos dar a sequência e para fechar os trabalhos, né, e à noite, vamos fazer uma prévia para a próxima semana, com o Paulo Gustavo. Em 1922, né, um dos mais importantes e inovadores pintores e arquitetos, músicos e poetas brasileiros da época se reuniram para mudar aquela época. Eles marcaram não apenas aquela época, como os dias atuais. Nesse sentido, os artistas se destacam, inovam e deixam seu legado. Não só para a elite, mas para todos os apreciadores da poesia brasileira. Por favor, passe. Então, ele deixou um legado, né, e a curiosidade. Após sua morte, né, descobriu-se um conjunto de escritores que ele mantinha em segredo, intitulado O Amor Natural, de 1922. Então, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em 1978 e faleceu em 2021. Ele foi renomado humorista, apresentador, diretor, roteirista e autor brasileiro. Ele ganhou popularidade com o monólogo Minha Mãe, em uma peça, que posteriormente ganhou adaptação para os cinemas. Outras de suas obras de sucesso foram a série 220 Voos e Vai Que Cola. Morreu em maio, né, de 2021, em decorrência das complicações causadas pelo Covid-19. E a sua morte foi, assim, muito triste, né, contagiou toda a população. E agora eu vou tentar declamar um poema, não sou muito boa, mas eu vou tentar, viu, professora? Eu estou com ele aqui na mão, porque fica maior as letrinhas. Vai lá. Amor, isso é a palavra essencial. Amor,
Espiar a palavra é essencial. Comece essa canção e toda envolta. Amor do meu verso. Enquanto guia, venho na alma e desejo. Membro e boca. Quem ousará dizer que ele é alma? Quem não sente no corpo a alma, expandir-se até desabrochar em um puro grito. De orgasmo? E no instante infinito? O corpo no outro corpo entrelaçado, fundido, dissolvido, volta ao livre dos seres. E Platão que contemplados é um, perfeito em dois, são dois em um. Integração da cama ou já no cosmo? Onde termina o quarto e chega aos astros? Que força em nossos campos nos transporta a essa extrema região etérea, eterna, ao delicioso toque dos clitóris, já tudo se transforma em relâmpago, um pequenino ponto desse corpo, a fonte, o fogo, o mel se concentra. Obrigada a todos pela atenção. Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Muito bem, Fernando também. Fernando, voltando lá, não precisa de colocar nada não, é só para voltar na quadrilha. Acho que seu microfone está aberto. Voltar lá na quadrilha para a gente lembrar que a forma como você trouxe já foram os passos de dança. É o microfone. É o da Clécia. Clécia, fecha o seu, por favor, só um pouquinho. Desculpa, gente, meus cães. Não, ele tá dando microfonia aí. Isso. A forma como você trouxe lá declamado e desenhadinho mostra os passos da quadrilha, né? Que na verdade ele fez uma quadrilha de dança, quadrilha que a gente dança na festa junina lá. E aí por isso que dá movimento. Então uma das características mais evidentes da segunda fase do modernismo na poesia é isso, é pegar aqueles textos que foram aquelas estruturas que vieram renovadas na primeira fase, indicando transformação, mudança até na gramática e tudo. Os da segunda fase na poesia resolveram aproveitar esse material que já estava posto, né, já tinha sido trazido pelos poetas anteriores e produzir movimento nesse material. E aí foi o que você colocou e trouxe no videozinho e que colocou muito bem, porque aí a forma como foi desenhada na voz lá do Carlos Drummond deu mesmo movimento ao texto, né, como os passos de uma quadrilha, de uma dança de quadrilha. E como você mesmo disse, ele colocou o amor como essa dança de quadrilha. Cada um tem um par, mas na quadrilha o passo principal é trocar de par, né, é a troca. É passar o par para a mão do outro. Então, e no amor descrito nessa quadrilha aí, foi isso. Um gostava do outro, que gostava do outro, que gostava do outro, que não gostava de ninguém, né? E o J. Pinto Fernandes é para mostrar justamente que o nome dele não importa, importa o nome da família. Que por trás desse nome da família tem os bens que ele tem e que poderia conquistar a Lili quando ele quisesse, né? E os outros, João, Maria, Lili, etc., são só pequenos nomes, Tereza, que não tem nem assinatura, então são pessoas comuns, do cotidiano. A sua apresentação ficou muito boa sobre como você viu, ou então como vocês viram, o amor descrito pelo Drummond. Quem não tem sobrenome acaba se tornando João Ninguém, né? A professora sem direito ao amor, sem direito a essa felicidade, né, que provavelmente o J. Pinto teve, né? Comprou, né? Ou não, né? Comprou, talvez não. Talvez a Lili nem foi boa para ele, né? Mas... E talvez os outros ficaram melhor, mas isso aí é um caso a se pensar só, né? Ótimo. Bom, pessoal, então... Talvez o que tenha ficado bem foi para os Estados Unidos, né? Porque... os demais... A gente pensa, né? A gente pensa. Ótimo. Então, hoje nós vimos 3 momentos literários na poesia do século XX.
né? Deu para a gente perceber que uma profusão de autores escreveram durante esse período e fixaram as bases que a gente está agora nessa última discussão, na década de 30 até década de 30 e 40, o que a gente chama de pós-modernismo, começa em 1945, né? Assim, didaticamente é nomeado em 1945. Mas, e por que é isso? Por causa das transformações sociais, né? Terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que afetou o mundo inteiro, e as pessoas voltaram seus olhares para outras situações cotidianas e sociais e políticas, e isso acaba refletindo nas artes, de modo geral, né? Tanto na prosa, quanto na poesia, quanto na pintura, quanto na música. E aí na próxima semana, os outros 3 grupos vão falar disso, da literatura produzida no pós-guerra, né? A partir desse momento que foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, a partir de 1948, com a criação da ONU, a Organização dos Direitos Humanos, né? Depois outras organizações que acabaram produzindo a sociedade da segunda metade do século XX, que é totalmente diferente da sociedade da primeira metade do século XX. Então, o que nós trouxemos aqui agora foi uma transformação de entrada de século, né, da chegada ao século XX, que passa por essas vanguardas. A palavra vanguarda vem justamente da palavra francesa que é avant-garde, né? Avant-garde, que significa mudança, avanço para o futuro, estar à frente das coisas, estar à frente de tudo. Então, as vanguardas, elas se configuraram como aqueles movimentos que estavam à frente do momento. Já estavam no século XX, né? Estava à frente das situações anteriores de conservadorismo. Então, eles são um movimento de revolução, as vanguardas, que eram europeias e incidiram em autores, poetas do Brasil, esses que eu coloquei como listados aí no que foi colocado para o primeiro grupo, né? Listado nas características que foram evidenciadas nesse momento, e de autores que, às vezes, não naquele momento, escreveram com características das vanguardas, mas que, ao longo do tempo, assumiram essas características, porque aqui no Brasil, assim, a gente não pode delimitar muito, cronologicamente, esses períodos, porque é claro que não é um morre para o outro nascer, né? Eles vão se entrecruzando e interferindo uns nos outros. Então a gente vai achar, por exemplo, lá no Jorge de Lima e no Murilo Mendes, características do surrealismo, que é uma vanguarda lá do início do século XX. A gente vai encontrar no Manuel Bandeira várias características de várias das vanguardas, porque ele foi um adepto das vanguardas de modo geral. Então, assim, a gente vai vendo que durante o século XX, todas essas estruturas que chegaram ao início do século foram florescendo, ganhando forma, ganhando corpo e passearam pela nossa literatura. Na poesia isso ainda foi mais presente. E nós estamos agora, então, na primeira metade, né, em que essas coisas aconteceram. Mesmo os poetas que já escreviam desde o início do século, a partir da segunda metade do século XX, que nós vamos ter o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond principalmente, né, o Vinícius de Moraes, ainda a Cecília, eles vão mudar o jeito de olhar para a literatura, de olhar para a sua escrita. Igual, por exemplo, o poema Rosa de Hiroshima, que vai retratar muito bem o terror da Segunda Guerra, né? Que a gente não vai ficar discutindo aqui agora, porque não é desse momento, e possivelmente
os próximos grupos vão falar qualquer coisa a respeito, então não é bom a gente ficar antecipando, porque fica ruim depois. Mas o esforço era para isso, para nós mostrarmos que esses poetas, os poetas brasileiros, eles estiveram, evidenciaram-se de alguma forma em algum período, mas eles não morreram, eles continuaram, né? E ao longo do século XX eles foram produzindo a sua obra e trazendo, enriquecendo a nossa literatura. Então a gente pode falar que essa literatura do século XX é a nossa literatura. Desvinculou-se, perdeu aquele cabresto da Europa e começou a produzir por si, né? O Brasil teve então seu momento de produção literária por si. E isso se confirmou e continua agora no século XXI, né? Depois, uma coisa que o Lobato fez, né, professora? Quando ele tinha a editora dele, ele publicava autores brasileiros desconhecidos para poder colocar essa identidade brasileira e se desvincular lá de fora. Exatamente, muito bem. É isso mesmo, Fernanda. E assim, além dele, outros produtores e outros escritores que tinham dinheiro, né, e investiam no Brasil, fizeram isso também, né, fizeram da mesma forma, mas o Monteiro Lobato é um dos mais importantes produtores e reprodutores, no caso de escritor, não é de filho, né, de obras brasileiras para confirmar a literatura como nossa. E foi muito importante esse trabalho dele com a editora Melhoramentos, por exemplo, que deu cara à literatura brasileira, né? Deu cara e voz à literatura brasileira. Aí, no segundo momento da literatura, que foi inaugurado com a Semana de Arte Moderna e foi até mais ou menos 1930, e a gente vai ver essas transformações gramaticais, semânticas, né? E os poetas desse período, eles confirmam essa literatura com versos livres, versos já desvinculados de um ritmo e de uma métrica fechada, né? Não é que eles deixaram de escrever poemas que rimam, não deixaram. Por exemplo, o Murilo Mendes e o Jorge Lima, por exemplo, gostavam de manter, o próprio Guilherme de Almeida gostava da poesia rimada, só que as estruturas foram se modificando pelo conteúdo, né? E o verso livre se firmou e se confirmou também. E continuou. E igual, por exemplo, então o que é que faz do poema um poema? Igual que as meninas trouxeram agora a quadrilha. O que faz da quadrilha um poema? Já que ele parece uma narrativa. Vocês observaram na estrutura do poema que ele é assim, mais longo, mais horizontal. Mas o que faz dele então um poema? Observaram as frases? Elas têm ausência de coesão em todas as palavras, mas tem coerência textual. As palavras são, João amava Teresa, ponto. Aí vem, que amava Maria. Opa, a Teresa não amava Maria não, né? Que amava Raimundo. Raimundo que amava Maria. Então, as frases são curtas, pequenas, rápidas, como se fosse um passo de dança mesmo, né? Imprime ao texto o movimento. O movimento e a cadência é que vão dar o ritmo de poesia. E aí depois, a segunda estrofe, as frases são mais longas. Por quê? Porque é como se fosse aquele passeio da quadrilha mesmo, aquele que pega a dama e vai andando mais. Olha a chuva, né? Vai andando mais com ela. Então, são essas estruturas e a cadência como se lê o verso é que vai fazer do texto o poema, né? Então, a valorização dessas estruturas que foi importante durante o segundo período literário do modernismo no Brasil. E aí, esse segundo período que eu estou falando é os próprios produtores a partir de Semana de 22, até 1930. De 1930 em diante, a poesia
vai ter um cunho mais social. Ela vai se voltar para as questões cotidianas. A gente pode começar falando da quadrilha mesmo, que é desses problemas cotidianos e valorizando o comum, o simples, né? Igual, por exemplo, também no outro poema que vocês trouxeram, que é sobre a pedra, da pedra no meio do caminho. Por quê? Porque uma pedra e um caminho, e esse caminho não leva a lugar nenhum, não tem significado nenhum, né? Não significa nada. Mas só que a forma como ele foi estruturando o poema e o que ele quis dizer com isso, né? O que ele traz para a gente, tinha uma pedra no meio do caminho. Quer dizer, na vida dele, em algum momento, apareceu alguma coisa tão difícil que ficava impedindo a passagem. E a gente fala de uma pedra no sapato, uma pedra no caminho, que são problemas cotidianos que atrapalham a nossa vida. Então, a gente pode até relacionar com outro poema, né? A quadrilha, tipo assim, o Joaquim amava a Maria, que amava outra pessoa, então a outra pessoa era uma pedra no caminho do Joaquim. Pode. Sim, exatamente, pode ser. E os poemas que o primeiro grupo trouxe também retratam muito bem essa transformação, né? Essa mudança de forma de se produzir poesia. Então, é a revolução na linguagem, é a revolução no ritmo de produção do poema e é a revolução na estrutura. É principalmente isso que deveria mesmo estar evidente e que vocês trouxeram direitinho e mostraram para nós. Bom, e depois o último grupo da noite trouxe o significado de antropofagia nas duas formas, que é o que é dicionarizado a palavra, né? Que é dicionarizada a palavra antropofagia e o que ela representou nesse período, o que foi trazido para a arte com um significado específico para a arte. Foi o que os modernistas fizeram ao assumir outro sentido, ao dar outro sentido para essa palavra. Ótimo. E aí a Clécia findou trazendo Paulo Gustavo, porque ela quis fazer, eu gostei, fazer uma prévia do que será a poesia, a literatura poética na segunda metade do século XX e no início do XXI, né? No caso, Paulo Gustavo é do XXI, que os temas são muito mais realistas, mais voltados para o cotidiano, mas eles também combinam com outros temas, especialmente os do Vinícius de Moraes, da Cecília Meirelles, extremamente românticos, extremamente poéticos, tanto na poesia quanto na música que o Vinícius faz, né? Então, há uma convivência pacífica e boa de as estruturas antigas com as novas estruturas que caminham para a segunda metade do século XX, valorizando o que nós temos de melhor na temática da literatura poética, certo? Então, eu acho que é isso, né? Vocês fecharam bem essa primeira metade do século XX e os próximos 3 grupos vão percorrer a segunda metade do século XX e chegar aos 20 anos do século XXI. Penso que nós já estamos com 20 anos de produção do terceiro milênio, né? Os meninos vão trazer a literatura do terceiro milênio. Então, nós temos a literatura poética da segunda metade do último século, do século XX, e nós vamos trazer a inauguração do século XXI, com a nossa literatura contemporânea. Bom, acho que era isso. Eu vou parar, então, para ligar a gravação aqui.